Jean Perrin foi um grande físico francês que conseguiu criar uma ponte entre o nosso mundo visual e sensorial e o mundo dos átomos. Uma das publicações que revolucionaram o século XX foi o seu livro Los Átomos, que ele consegue demonstrar de diversas formas a comprovação da existência do átomo, mostrando, comprovando e chegando muito perto da constante de Avogadro. Ele conseguiu determinar de diversas formas a constante de Avogadro. Algo muito impressionante que ele conseguiu fazer também é perceber que os raios catódicos, fazendo um estudo sobre raios catódicos, raio-x, ele percebeu que os raios catódicos eram desviados quando passavam por um campo magnético. Isso comprovava que eles eram formados de partículas que ou não podiam não ser partículas, mas que em si o raio catódico tinha carga. Por isso ele desviava quando passava pelo campo magnético. Então ele tentou descobrir qual que era a massa disso, a proporção da massa dele, mas Thomson se adiantou nesse trabalho e ele continuou estudando outras áreas. Ele nasceu em 1870 em Lille e com 56 anos já ganhou o Prêmio Nobel de Física, principalmente pelo seu trabalho com a estrutura descontínua da matéria e o equilíbrio na sedimentação, que foi o método como ele conseguiu, um dos principais métodos que ele conseguiu demonstrar e comprovar o número de Avogadro. É impressionante essa forma como ele determinou o número de Avogadro. Você pensa, bom, se ele determinou o número de Avogadro, por que não é o número de Perrin? Mas ele manteve, deixou em homenagem ao número de Avogadro, pois foi Avogadro que teorizou primeiramente a ideia de que um gás em determinada temperatura e pressão iria ter o seu volume proporcional ao número de partículas ou moléculas que existissem ali dentro, independente do gás que fosse. Então, basicamente, essa ideia teórica do número de Avogadro, da constante de Avogadro, foi idealizada pelo próprio Avogadro. E foi o Perrin que conseguiu quantificar isso, contar qual que é esse número, descobrir qual o valor desse número, se aproximar muito com a técnica que ele tinha na época. Basicamente, o que ele fez foi uma das formas, eu consegui achar um artigo da USP que fala mais ou menos como foi esse experimento na sua época. Ele utilizou um tubo de aproximadamente 1,40 m de vidro, de 6 de diâmetro, 6 centímetros de diâmetro, e nesse tubo ele colocou água, um sensor fotoelétrico e uma lâmpada, e verificou quanto que esse sensor atingia apenas passando pela água. E depois colocou partículas. Esse artigo da USP diz para utilizar óxido de alumínio para fazer o experimento, entre outras questões, mas ele manda decantar óxido de alumínio durante 1h30, pois dos estudos que o Perrin conseguiu fazer, muito importante, é perceber que essas partículas emulsificadas na água se comportavam mais ou menos como os gases. Naquela fórmula barométrica que diz que os gases, a densidade dele decresce com a altura, também acontece nessa emulsificação quando você decanta o óxido de alumínio. Quanto mais alto você está do tubo,
menos denso é a quantidade de óxido de alumínio ali dentro. E dessa forma você vai baixando o sensor e isso vai fazendo com que lá embaixo, onde a concentração é grande de óxido de alumínio, tenha menos o sensor fotoelétrico detecta menos você anexa um amperímetro no sensor fotoelétrico e ele varia menos, é como se ele percebesse menos luz, pois tem mais partículas passando na frente da lâmpada. E aqui em cima tem menos partículas passando na frente da lâmpada. Você consegue dessa forma fazer um gráfico entre a potência da lâmpada e a altura do tubo. E através desse gráfico, na época, graças ao desenvolvimento da ultramicroscopia, ele conseguiu já determinar o tamanho dessas partículas, dessas moléculas de óxido de alumínio, e através desse diâmetro das partículas, a densidade, o volume, entre outros dados que ele tinha disso, ele consegue criar um gráfico demonstrando o número de partículas pela altura do tubo. E assim ele chega ao número da Avogadro. Entre outras formas que ele pode detectar. Desde a primeira vez que ele lança o livro até a 9ª edição, ele vai acrescentando e melhorando os dados. Ele tem mais de 10 formas diferentes que ele detecta e consegue quantificar o número de Avogadro. Isso desde o azul do céu, a radiação de corpos negros, vários métodos que ele utiliza para comprovação da existência do átomo. Isso que leva ele a ganhar o seu Prêmio Nobel. Algo interessante também é que na época dele ele usava não era o óxido de alumínio, pelo que eu pude descobrir, é uma tal de goma goutte em francês, goma goutte, ou gamboge em inglês, que é um látex de uma planta da Ásia, que ele colocava, ela era amarelada, e isso facilitava fazer a contagem dela e estudar o movimento browniano dela dentro da água. O movimento browniano foi muito estudado também por Einstein, que teorizou por que a existência desse movimento. Quem percebeu o movimento foi Brown, no século XIX já. Einstein consegue explicar esse movimento dizendo que é pela agitação das moléculas de água. Que Brown, através do seu microscópio, percebeu que um pólen tinha um movimento desordenado dentro da molécula de água que não podia ser explicado, pois nada estava gerando aquele movimento. E Einstein consegue teorizar que é o movimento da agitação dos átomos ou das moléculas de água. E o Perrin consegue, através disso, demonstrar o número de Avogadro. Ele consegue. Einstein faz a parte teórica e Perrin consegue fazer a demonstração experimental de que o movimento browniano é gerado por causa dos átomos, da agitação dos átomos. E um pouco da história sobre ele morreu com 71 anos nos Estados Unidos, pois ele teve que fugir da França, pois ele era aliado ao movimento popular socialista, e com a chegada dos alemães, do nazismo até a França, ele fugiu primeiro para o norte da África, tentou, para continuar fazendo sua ideia de revolução e tentar bater ainda de frente e continuar com a ideia socialista, mas quando ele retornou de novo à França, ele teve que fugir em direção aos Estados Unidos, pois a Alemanha já estava invadindo muita parte da Europa, e ele morre em Nova York com 71 anos. É isso.